Graça e paz, eu sou o pastor Ignaldo Hélio de Souza, da Igreja do Vale da Bênção, em Araçariguama, São Paulo. E eu gostaria de responder uma pergunta. O Novo Testamento aboliu o dízimo? E a minha resposta para essa pergunta é não. O Novo Testamento não aboliu o dízimo. Eu gostaria de dar 4 razões pelas quais eu posso fazer essa afirmação. Primeiro, você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento a ideia de que o dízimo tenha sido abolido. Mesmo porque os cristãos no Novo Testamento tinham os livros do que nós chamamos hoje Antigo Testamento como as Escrituras, como a Palavra de Deus. E como esses livros instruíam e ensinavam a dar o dízimo, evidentemente que eles assim faziam. Para eles, a Palavra de Deus era o Antigo Testamento e depois, a partir de um tempo, os escritos dos apóstolos. E nenhum desses livros ordena não dar o dízimo. O segundo motivo, porque o Novo Testamento não aboliu o dízimo, é porque o dízimo é anterior à lei. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 14, Abraão dando o seu dízimo a Melquisedeque. E vai encontrar no capítulo 28 de Gênesis, Jacó fazendo um propósito com Deus de dar o seu dízimo. Tanto Abraão quanto Jacó, eles viveram antes da lei, e não somente antes da lei, mas antes do próprio templo. Alguns dizem que o dízimo é algo da lei e é algo do templo, sendo que Abraão deu o dízimo antes da lei e antes do templo. A lei não instituiu o dízimo, ela apenas normatizou o dízimo, e por isso o dízimo não foi abolido no Novo Testamento. Mas a terceira razão, porque eu digo que o Novo Testamento não aboliu o dízimo, é porque o próprio Jesus sancionou o dízimo. Aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 23 e 24, quando ele estava repreendendo os fariseus, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E então ele conclui: Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, ambas, tanto dizimar quanto manifestar misericórdia, juízo e fé, foram aprovados por Jesus. De modo nenhum ele rejeitou o dízimo, antes ele sancionou. E por último, nós temos o dízimo sancionado no Novo Testamento pelo autor da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele faz uma comparação entre Jesus e Melquisedeque. E ao identificar Jesus com Melquisedeque, ele diz o seguinte, em Hebreus, capítulo 7, versículos 5 a 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, veja bem que ele está falando de Jesus, aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, essa última palavra é a mais clara. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, ou seja, no sacerdócio levítico. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Essa foi a maneira dele dizer que, através de Melquisedeque, ou Melquisedeque como uma prefiguração, ele mostrava Jesus recebendo os dízimos. Então, resumindo, o Novo Testamento não aboliu o dízimo. Você não vai encontrar nenhuma passagem falando disso, muito pelo contrário. Os cristãos aceitavam o Antigo Testamento como palavra normativa para suas vidas. O Novo Testamento não aboliu o dízimo, porque o dízimo ele é anterior à lei e anterior ao templo, como mostra o Abraão e Jacó dando dízimos. Terceiro motivo, o Novo Testamento não aboliu o dízimo, porque o próprio Jesus sancionou em Mateus 23, 23 e 24. E por fim, o Novo Testamento não aboliu o dízimo, porque o próprio autor da Epístola aos Hebreus, ela mostra, comparando Melquisedeque com Jesus, que nós devemos dar o nosso dízimo. E nisso nós podemos nos perguntar, se eu der o dízimo, eu serei abençoado? Sim,
E aí nós temos que ir para a passagem de Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abundância. E aí ele continua dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, dê o dízimo na sua igreja, dê o dízimo naquele lugar onde você serve a Deus. Não administre o dízimo, não distribua o dízimo, dê o dízimo no lugar onde é devido, no lugar onde você é ministrado, onde você é servido, onde você é cuidado. Então, o dízimo não foi abolido no Novo Testamento, e aqueles que cumprem essa ordem da palavra de Deus serão abençoados.